Pai do Senhor a todos os irmãos, estamos aqui mais uma vez para nós hoje darmos início à nossa última aula do nosso curso avançado de administração eclesiásticas. E hoje nós vamos estar dando um panorâmico aí sobre os dois últimos capítulos do nosso livro, que vem subordinado à temática de reuniões técnicas, que se encontra na nossa página 105 do nosso livro. E logo em seguida estaremos falando sobre planejamento estratégico da Igreja de Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos falando sobre a técnica de reunião aí no nosso capítulo de número 5. Quais são as necessidades, né, e normas gerais que nos levam à conduta de uma reunião. Resultados desejados a curto prazo. Nós vamos falar tópico por tópico, como temos no livro. E o primeiro tópico de uma reunião técnica é definir as pautas com antecedência. Toda reunião, antes dela ser feita, ela tem que ter antecipadamente todos os conteúdos que serão colocados em pauta. Então, não existe dentro de uma reunião, em se fazer uma reunião e no mesmo momento vinha colocar todos os argumentos que serão falados numa reunião. Então, uma das primeiras estratégias sobre a reunião é colocar em uma pauta com antecedências tudo aquilo que será falado. A segunda coisa vem sobre as definições de responsabilidades. Dentro de uma reunião, temos certeza que ela é composta de pessoas que serão dirigidas a um certo cargo, e cada pessoa que se tornar um participante dessa reunião já em si deverá colocar sobre cada um as suas responsabilidades. Então, nessa reunião, com certeza, todo integrante de um conjunto, dentro de uma gestão, vai estar ciente de todas as suas responsabilidades. Estabelecer limites e tempos. Numa reunião de hoje em dia, como o nosso livro vai nos dizer, que às vezes as reuniões se tornam muito chatas e até mesmo por ser um tempo muito longo. Mas sabemos muito bem que uma reunião ela tem que ter um tempo determinado, tanto para o seu começo, também para o seu término, para que não venha fadigar as pessoas que realmente venham participar da reunião. A escolha de um lugar também adequado, e isso é de suma importância, de ter um lugar próprio, para que venha a ser colocado em pauta todos os argumentos sobre acerca que será falado em uma reunião. Então, o lugar a qual deve ser escolhido deve ser um lugar totalmente adequado, principalmente que venha ter um lugar que não venha ter muito barulhos, né, um lugar que não venha ter ruídos. Então, a escolha do lugar a qual será feita essa reunião, ela também é de suma importância. Depois, um dos principais pontos de uma reunião é colocar todos os objetivos, mas sabemos muito bem que, sendo colocado esses objetivos, que se tornam o ponto principal dessa reunião, e também que serão alcançados por todas as pessoas que realmente estiverem dentro dessa reunião. Principalmente sabemos que uma reunião é para alcançar esses objetivos dentro de uma gestão de um líder. Então, uma reunião tem que ter os objetivos a qual serão alcançados. Logo depois, finalizando, toda reunião ela tem que ter uma ata, tem que ser designado alguém para que faça um resumo panorâmico de toda a reunião que será comentada ou falada sobre acerca de um assunto que estará sendo falado nesta reunião. Então, essa ata ela tem que existir. Como diz no livro, por fim, deixe alguém responsável para resumir tudo que foi resumido durante a reunião. Logo depois, na nossa página de número 109, nós vamos observar
alguns pontos importantes sobre acerca dessa reunião. E quais são, Pastor Clévis? Durante a reunião, comece a reunião sempre comece a reunião com oração. Quando for voltado para a palavra ou para a palestra, tem que ser aí no mínimo entre 15 a 20 minutos. Né? Explica a intenção da reunião, mantenha o resumo na discussão e fale somente o que se torna essencial na reunião. É bom sempre definir, né, o que será feito, quem ficará responsável e quando estará sendo concluído. Depois, a escuta altiva, a prática de escutar eficaz, aonde estão atentos os que nos é dito ou que dizemos aos demais para percebermos o que faz sentido. Então, é sempre importante ter essa eficácia e ficar atento para ouvir. A síntese da conclusão, para longas reuniões, separe 10 minutos de intervalo, né, a cada 90 minutos. Então, isso é importante para uma reunião, ela não se tornar tão exausta. Então, é bom sempre ter aquele intervalo. Né? Como lidar com os participantes difíceis? Então, é claro que numa reunião sempre terá participantes e nessa reunião tem que ter essa estratégia de como lidar com as pessoas que irão participar e às vezes esses participantes se tornam difíceis. Quais são os conselhos? Né? Tá aí no nosso livro, não será possível nós falarmos de todos, mas tá de uma forma bem clara no nosso livro, que vai falar aí sobre o quê? Positivo, saber de tudo, o falante, o acanhado, o que não aceita e nem coopera, o desinteressado, o desdenhoso, o perturbador e também o acompanhante após reunião. Então, é claro que esse líder dessa reunião vai ter que ter cuidado com esses tipos de participantes que estarão dentro de uma reunião. E também ter cuidado na parte conclusiva, para que essa parte conclusiva também ela não venha a ser uma parte tão longa que venha deixar aí a reunião tão chata como diz aí no livro. E ter cuidado também para, dentro de uma reunião, falar o que realmente for certo, seja direto, e ter um grande cuidado para que as emoções não venham tomar de conta do líder, do gestor e também dos participantes. Então, nós encerramos aí essa parte sobre reunião, que toda gestação tem que ter uma reunião, e logo depois da reunião vem aí o nosso último capítulo, que é o capítulo de número 6, o planejamento estratégico de uma igreja. Sabendo muito bem que já falamos em uma aula anterior que Jesus ele se tornou o maior planejador e estratégico da sua igreja. Como vai dar uns exemplos aí, vai nos falar quando chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridades sobre os espíritos imundos. Então, na página de número 113, vai nos falar sobre aí o PE, né, que vem ser o planejamento estratégico. Sabendo muito bem que desde a década de 70 para cá, esse planejamento estratégico ele se tornou fácil de ser alcançado e também de ser estudado através da grande internet. E a internet ela se tornou um caminho muito amplo para nos dar esses planejamentos estratégicos. Já falamos na aula anterior, na primeira aula do nosso curso, né, de administração eclesiástica, e demos ali uma pincelada também sobre acerca do que é planejamento. E já que nós estamos falando sobre planejamento estratégico, nós vamos dar outra pincelada sobre acerca do que é o planejamento. Planejar
é essencial um processo intelectual onde o dirigente de uma organização ou de uma unidade dessa mesma organiza, determina de forma consciente o curso de ação e tomada de decisões com base em objetivos, fatos e estimativas, né, submedidas à análise. Então, sabemos muito bem que toda gestação de uma igreja ela tem que ter esse planejamento de dentro, né, na igreja. Já na página de número 15, nós vamos observar algumas ideias que venham se tornar mais claro dentro do planejamento. Planejar é um modo de pensar no futuro, antes que ele aconteça. Então, o planejamento não é nada mais e nada menos que isso. É o que? É você estar se prevenindo de algo que realmente possa acontecer. Planejar e definir o que vamos fazer para chegarmos aonde queremos. Sabendo que todo planejamento ele tem um objetivo. E quais são esses objetivos? É realmente onde o grupo irá alcançar tudo aquilo que será colocado em pauta. Planejar e definir as metas de concretizar os nossos sonhos, sabendo que todo ser humano ele tem seus sonhos. E antes, para nós chegarmos à realização dos nossos sonhos, ele também tem que existir esse planejamento. E havendo esse planejamento, alcançamos, né, a realizações de sonhos. Planejar é mover, né, é mover-se do agora para o então, daquilo que as coisas são para aquilo que queremos que elas sejam. Então, quando se faz um planejamento, ela vai ser tirada do papel e será realizado, e realmente aquilo que será realizado, aquele plano, né, que realmente for tirado do papel, ele se tornará já mais não, né, um planejamento, e sim será algo que vai passar a existir. Mas como vai passar a existir? Através do planejamento. Estratégia, conceituação e dinâmica. Sabemos que dentro desse planejamento existem essas estratégias, e dentro dessas estratégias, esse gestor ele tem que ter dinâmicas para que realmente esse planejamento venha acontecer. E que estratégias são essas? O nosso livro aí na página de número 17 vai nos dar alguns itens, né, algumas estratégias, né, que vem até o quê? Clareza, realismo, senso, apreciação, né? Logo depois, liberdade de ação e economia nas forças. O nosso livro está explicando detalhadamente a cada ponto dessas dinâmicas desse planejamento. Mas, pastor, o que vem ser realmente um planejamento estratégico? O pastor, né, e professor Paulo Vasconcelos vai dar um conceito sobre acerca disso daí, na nossa página de número 118. E vai nos dizer que o planejamento estratégico não é a planificação. O planejamento estratégico não é planejamento a longo prazo. Planejamento estratégico não é administração por objetivos. Planejamento estratégico não é um planejamento tático. Então, vamos ver e observar na página 19 as vantagens dos planejamentos estratégicos. Existem esses vários itens aí que vai explicar com clareza sobre as vantagens desse plano estratégico. E observando aqui na nossa parte conclusiva do nosso livro sobre acerca desse planejamento estratégico, a gente vai observar que esse planejamento ele tem que acontecer, ele tem que ser feito, porque não alcançaremos qualquer objetivo sendo que não exista esse planejamento estratégico. Então, todo gestor ele tem que saber que realmente ele tem que capacitar pessoas, e essas pessoas se tornarão capacitadas através desses planos estratégicos passados para os seus liderados. Então tá aí
né, a nossa última e quarta aula, né, que os irmãos venham ler o livro atenciosamente, aprender, né, com uma profundidade maior, porque sabemos que nós estamos aqui passando esse panorâmico sobre reunião e planejamento estratégico. Deus abençoe a todos e fique com essa última aula do nosso livro aí da nossa teologia avançada, né, do nosso setor 10. Deus abençoe a todos e agradeço essa oportunidade de poder passar essa aula para os irmãos em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.